Amigos do Mosaico, hoje esta não vai ser uma entrevista como aquelas outras que a gente costuma fazer com o Dr. Fernando Lotenberg, presidente da CONIB, da Confederação Israelita do Brasil, mas é sim uma espécie de alerta, uma espécie de orientação da CONIB com relação às eleições desse fim de semana. Fernando, o que nós temos para essas eleições que vêm aí, do ponto de vista da CONIB? Olha, eu queria primeiro dar boa noite a você, aos telespectadores que nos acompanham. Eu creio que todo mundo tem visto o grau de polarização, de radicalização que essas eleições têm trazido. A CONIB não é uma entidade partidária, ou seja, não vamos recomendar votos em candidato A ou candidato B, ou mesmo um não voto. O que a gente procurou fazer, e é um documento que está circulando, já vai ser publicado na Tribuna Judaica, está no nosso site, no nosso Face, quem tiver interesse, ele é longo, procure conhecer, diz respeito a um posicionamento com relação a princípios e valores. Ou seja, o que é importante para a comunidade judaica, seja nos próximos representantes no parlamento, seja no Poder Executivo, no nível federal e no nível estadual. Então, a gente elenca alguns valores que para nós são relevantes, como a democracia, como o respeito aos direitos humanos, o respeito às minorias, são coisas que para nós são centrais e quando a gente vê outras minorias sendo atacadas, para nós temos que levar isso muito a sério, porque a gente já aprendeu um tempo que isso às vezes começa conosco e acaba com os outros, às vezes começa com os outros e acaba conosco. Então, esses princípios são muito relevantes na hora de alguém que faz parte da comunidade tomar essa decisão. Outros itens dizem respeito à relação do Brasil com Israel. A gente abordou isso em outros programas aqui. É importante para a comunidade judaica brasileira que a relação entre o Brasil e Israel seja a melhor possível. Por quê? Porque isso tem sido objeto de manobra daqueles que são contra Israel ou que são antissemitas, de usar os temas do Oriente Médio para nos atacar aqui. Foi assim em Gaza, foi assim em outras crises também. Então, quanto mais fluida, quanto melhor tiver a relação bilateral, melhor para nós aqui no Brasil também. E não há por que essa relação não ser melhor. As pautas e as economias são complementares, os interesses são comuns, há valores compartilhados, são duas democracias, dois países que têm muita complementaridade. Então, a gente insiste que esse tema da relação com Israel, não só econômico, mas também político, também na área de defesa e do posicionamento do Brasil nas organizações internacionais, seja um tema de interesse dos candidatos. Então, a gente pretende mostrar esse programa para os candidatos, já estivemos em contato com alguns deles, vamos continuar até, se houver o segundo turno, como parece que vai haver, também com os dois que chegarem a essa etapa. Muito bem. Então, se eu puder resumir, seja ético, use o bom senso e um ótimo dia de votação. Bons votos. Bons votos para todos nós. Muito obrigado, Fernando. Obrigado.